Olá, sejam muito bem-vindos à terceira Conacup. Eu sou Vládia Nakahara, terapeuta holística apaixonada por florais de Bach, com o qual eu trabalho há mais de 20 anos. Olá, seja muito bem-vindo. Olá, sejam muito bem-vindos à terceira Conacup. Eu sou Vládia Nakahara, terapeuta holística apaixonada por florais de Bach, com o qual eu trabalho há mais de 20 anos. E agora resolvi compartilhar esses conhecimentos, essas vivências, a minha experiência desses 20 anos trabalhando com florais. E dia 15 de julho próximo estarei lançando o curso de florais 100% online, onde você pode estudar quando, onde e como quiser. Você vai ter a oportunidade de aprender de uma maneira simples como transformar o seu sofrimento, a sua ansiedade, as suas tristezas, se transformando mestre das suas emoções. Ter a capacidade não só de transformar as suas emoções, mas ajudar os seus amigos, os seus parentes, qualquer pessoa que você quiser. Essa energia transformadora das flores com certeza vai mudar a sua vida, assim como mudou a minha e tem mudado durante esses 20 anos. Vivemos num mundo de energia. Até o final dessa palestra, eu vou mostrar como você poderá mudar a sua vida, mudar os seus pensamentos, os seus sentimentos, de uma maneira simples, fácil e natural. E também vou ensinar na prática como melhorar a sua ansiedade, utilizando pontos de acupuntura com pequenos toques e sem agulhas. Se você é ansioso, fique comigo até o final. 10 personalidades na medicina tradicional chinesa e os florais de Bach correspondentes. Do livro Combinações dos pontos de acupuntura, a chave para o êxito clínico, os 10 tipos de personalidades. Esse livro é do acupunturista britânico Jeremy Ross, um dos pioneiros da medicina chinesa na Europa e nos Estados Unidos. Resultado de larga experiência clínica e interpretação pessoal, o autor classifica as personalidades a partir dos 5 elementos ou 5 movimentos, considerando as características Yin e Yang de cada um dos elementos. Cada elemento, fogo, terra, metal, água e madeira, está relacionado a um órgão e uma víscera e as suas emoções, como veremos a seguir. O elemento fogo tem relação com o coração, em desequilíbrio, euforia e entusiasmo excessivo. O elemento terra está conectada ao baço e, em desequilíbrio, preocupação excessiva. Metal está ligado ao pulmão e aos sentimentos de pesar, tristeza e mágoa, quando em desequilíbrio. A água é o elemento dos rins, ligado aos medos, quando em desequilíbrio. O elemento madeira tem relação com o fígado e com raiva e agressividade, é a emoção do elemento madeira, em desequilíbrio. Assim, Ross classifica cada elemento
Descreve os tipos de personalidade e propõe combinações de pontos específicos que ajudem a equilibrar os padrões negativos e desenvolver as suas habilidades. E conforme descreve os 10 tipos de personalidade, nos leva a correlacionar com as essências florais de Bach, sistema desenvolvido pelo médico inglês Dr. Edward Bach em meados dos anos de 1930. Veja a descrição dos 10 tipos de personalidade de Ross e a correspondência com os florais de Bach. O elemento fogo, o tipo fogo Yin, ele é sério, triste, melancólico, sem interesse pela vida, pelos relacionamentos, pela atividade social, sensação de solidão, de não ser amado. Essas características nos levam diretamente a pensar no floral Wild Rose. Não tem entusiasmo nem motivação para mudar a sua vida. São passivos, podem se tornar resignados, apáticos, sentem uma insensibilidade emocional, nem triste, nem feliz, nem animação, nem depressão, carência de energia vital, carência da centelha de vida. Essa é a flor Wild Rose. A pessoa Wild Rose, ela se conforma com tudo que acontece à sua volta. Ela parece estar adormecida para o mundo, parece ter perdido a luz, o prazer pela vida. Falta motivação, falta garra, vontade de lutar. Tomando o floral Wild Rose, vai despertar para a vida, vai despertar para a alegria, para o prazer de viver. O tipo fogo e Yang podem ter grande habilidade de inspirar e encorajar outras pessoas, de se comunicarem, se divertirem, mas precisam aprender quando parar. É fogo que parece queimar muito intensamente, sem o adequado controle. Tende à atividade incessante, ao entusiasmo excessivo. Pode haver verborreia, ou seja, falar demais, atividade social demasiada e sexual excessiva. A descrição de Vervain, ele tende a ser laborioso e sempre está em atividade. São entusiastas quanto aos seus objetivos, defendem com veemência os seus ideais, mas podem se tornar dogmáticos, exercendo muita pressão sobre os demais. São incapazes de relaxar e vivem em estado de grande tensão. Esta é a flor Vervain. A personalidade Vervain é muito forte, ela é carismática, idealista, extremamente apaixonada pelo que acredita, tanto que ela tenta convencer as pessoas das suas crenças, dos seus ideais. Ela bombardeia as pessoas com muitos argumentos, ela fala muito, é muito teimosa, jamais dá o braço a torcer. Então, tomando o floral Vervain, ela vai dar oportunidade dos outros falarem. Ela vai ter a oportunidade de escutar os outros, diferentes pontos de vista. Vai diminuir a sua tensão. O elemento terra. Segundo Ross, o elemento terra representa a mãe, que tem a capacidade de cuidar e a preocupação com os outros. É matéria, estabilidade, nutrição e cuidado.
Tipo terra yin são aqueles que vivem num mundo de pensamentos, muitas preocupações, muitos pensamentos e pouca ação. Palavras do Dr. Barbara White Chestnut. Para os que não conseguem evitar pensamentos, ideias e deduções que entram em suas mentes, os pensamentos preocupantes não lhes abandonam, causando tormento e dificuldade de concentração. Tormento mental. Essa é a flor do White Chestnut. O White Chestnut, ele se caracteriza por uma hiperatividade mental. Os seus pensamentos são muitos, giram, não termina um, começa outro, vira uma bola de neve. Então, eles não abandonam a mente de jeito nenhum. Isso gera muita ansiedade. A pessoa fica incapacitada de dominar os pensamentos. São muitos. Metaforicamente falando, o White Chestnut foi comparado como um disco riscado, tocando sempre a mesma coisa, a mesma música. Ou então um hamster numa roda girando, 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 sem parar. E o que o floral White Chestnut vem trazer? Ele traz a calma, a tranquilidade, o discernimento a nível mental. Ele melhora o sono e a concentração. O tipo terra yang, ele tem uma grande capacidade para cuidar dos outros, mas por seus medos, insegurança e vazio interior, usam o cuidado e a solicitude para prender os outros, controlar e restringir as suas vidas. Ele é apegado, possessivo e intrometido na vida alheia. Eles sufocam o crescimento das pessoas e limitam o desenvolvimento da independência. Usam o altruísmo de forma egoísta. Ficam ressentidos quando se sentem rejeitados. O floral de Bach indicado seria chicory, literalmente. A florzinha do floral chicory. Porque o chicory, ele possui um grande vazio interior, uma carência afetiva muito grande. É um sentimento inconsciente de ser rejeitado, de não ser amado, e está sempre exigindo provas de amor do outro. É um floral para quem é ciumento. Nós brincamos que é o floral chicory é para o chicorento, que é o ciumento. Ele é pegajoso, ele quer tudo ao seu redor. Ele cobra o retorno afetivo, ele dá muito, mas ele cobra. Então, tomando o floral chicory, ele vai se desprender, ele vai dar sem cobrar de volta o que ele deu, o amor, a atenção, o cuidado. Elemento metal. Na filosofia chinesa, Po, a alma corpórea, tem ligação com o órgão físico pulmão e com o elemento metal. É o aspecto mais denso, mais físico e mais material da alma. Po equivale ao corpo energético que permeia o corpo físico e é deste inseparável. Ela vibra com o ritmo da respiração. Os pulmões e o metal estão envolvidos com o ritmo de receber e liberar, relacionados à respiração e à formação e dissolução de vínculos emocionais. Tipo metal yin, ele tem dificuldade de formar laços duradouros.
temor de criar novos relacionamentos por medo de perda, sem participação ativa no presente. Ele vive no passado. Corresponde às indicações do floral Honeysuckle. Honeysuckle, essa é a flor do floral. Ele pode ter sofrido muita raiva, humilhação, muita carência afetiva. Por isso ele congela o coração e hoje ele tem dificuldade de vivenciar o amor verdadeiro, de se entregar a vínculos afetivos e sociais. Ele desconfia das pessoas e ele vive no passado. Quando eu era, e ele se remete ao passado. Quando eu fui, aí ele coloca de novo a situação do passado, sempre vivendo revivendo o seu passado. Então, tomando o floral Honeysuckle, ele aterra, ele vive no presente, no aqui, agora, e vive o amor verdadeiro. O tipo metal Yang são tipos que não querem se livrar de suas mágoas. Eles gostam de espalhar a sua miséria. Agarram-se nas amarguras, ressentimentos, lamentações, negatividade que contamina os outros. O floral Willow, para pessoas amarguradas e ressentidas, que acham difícil considerar o lado bom, perdoar e esquecer, se sentem injustiçadas e vivem se lamentando. Este é o Willow, é a flor do salgueiro, do chorão. Então, o Willow, ele sente que a vida é sacana para ele. A vida está em débito com ele. Ele sempre se acha injustiçado. Ele sempre se coloca na posição de vítima indefesa do destino cruel. Ele sente pena de si mesmo. Ele é um coitado. Ele se sente assim. Ele se ofende com muita facilidade. Então, tomando o floral Willow, ele vai melhorar o seu humor, vai sair dessa posição de vítima, de coitado, e vai transformar o seu rancor em perdão, o seu ressentimento em alegria, a sua má água que faz adoecer, que faz doer as juntas, vai transformar em bondade, em doação. Vai ver a vida com outros olhos. O elemento água. A água representa o armazenamento e a conservação de energia, força interior, a fé em si mesmo. Representa as mudanças da vida inerentes ao crescimento e às limitações impostas pelo medo. Tipo água Yin, ele tem falta de energia, ele tem medo, desiste da vida e de ter o controle do próprio destino. Facilmente desencorajado por dificuldades ou perigos, ele não realiza o suficiente. Falta de determinação para atingir as suas metas. A maioria das características são do floral Gentian, mas podemos pensar também no Mimulus, porque existe o fundo de medo. Esse é o Gentian e o amarelinho é o Mimulus. O Gentian, ele sofre porque ainda não conseguiu estabelecer um contato com a sua fé interior, mas não necessariamente a fé no sentido religioso, é fé na vida, acreditar nele mesmo. Ele não se sente acolhido nem protegido pela vida.
é uma pessoa negativa, que a qualquer obstáculo, esse obstáculo se torna intransponível. Então ele desiste. Ele enxerga os problemas, as dificuldades, os conflitos, os reveses, as perdas ou os fracassos apenas como obstáculos, nunca como uma lição de vida, uma oportunidade de aprendizado, de crescimento pessoal. Então, quando se toma o floral Gentian, consegue resgatar a fé, acreditar em si, perseverar no seu propósito. Ele compreende que não existe fracasso. Ele desperta o otimismo, a garra, a vontade de vencer. O Mimulus ele é muito inseguro, ele tem medo. Mimulus é o floral para os medos que tem nome. Medo de gato, medo de cachorro, de barata, medo de ladrão, todos os medos nomináveis. Então ele é introvertido, ansioso, nervoso, super preocupado com relação à vida, ele ter coragem de enfrentar os problemas. E o Mimulus, ele é muito tímido, ele é frágil, delicado. Tomando o floral Mimulus, o que vai acontecer? Porque todo floral busca a virtude oposta. Então, se ele tem medo, ele vai se tornar corajoso, ele vai enfrentar, vai diminuir a sua ansiedade, o seu nervosismo, os seus medos. Então, ele vai se tornar forte. O tipo água Yang, diz Ross, ele é ambicioso e cruel, sem consideração pelos outros, autoritário, procura segurança através de poder e dominação. O floral Vine é perfeito. O floral Vine em desequilíbrio, as pessoas são dominadoras, ambiciosas, determinadas, têm opiniões firmes, são pessoas duras, austeras, podem chegar a ser tirânicos. O Vine é o azevinho, a uva. A uva, ela tem aquelas gavinhas que enrolam, que se prendem, e é assim que as pessoas agem. A planta tem a assinatura da personalidade. Então, o Vine, como ela tem uma personalidade muito forte, ela é dotada de segurança, de determinação, de força, de vontade, e possui muita capacidade, competência, liderança. Ele é um líder nato. Em equilíbrio, é maravilhoso o Vine. Mas com tudo isso, ele se sente superior. Então ele pode manipular as pessoas. O Vine, tomando o Vine, ele vai se equilibrar. Então, equilibrado, serão excelentes líderes, vão respeitar o limite dos outros. Elemento madeira. O tipo madeira Yin são pessoas com pouca força pessoal, inseguras quanto à própria identidade ou ao caminho que devem seguir. São indecisos e com dificuldade para expressar a si mesmo, de forma que não conseguem impor limites e são facilmente influenciados e dominados pelos demais. Sofre de falta de confiança. Estas seriam indicações para o floral Centauri. A flor do floral Centauri. Centauri, a sua individualidade não está muito bem desenvolvida. Ele possui baixa autoestima, é bastante passiva, possui fraca vontade própria, ele segue geralmente a vontade dos outros.
ele necessita da aprovação dos outros. Ele é muito carente e pelo medo de perda, de solidão, pela necessidade que ele sente em ser querido, ele se submete à vontade dos outros. Então, tomando o floral Centauri, ele vai aprender a colocar limites e se defender, colocar a sua vontade. Tipo madeira Ian, são apressadas em tudo que fazem, são impacientes, irritados, mal-humorados, intolerantes com os inseguros e lentos, sem consideração com as necessidades alheias. Tendem a ser agressivas, raivosas e até violentas. Pensando nos florais Impatience ou Holly, o primeiro, Impatience, seria para os inquietos, irritadiços e nervosos, impacientes e até rudes com as pessoas lentas. O segundo, o Holly, é para sentimentos de raiva, ódio, mais explosivos e revoltados. A florzinha do Impatience e do Holly. O Impatience, ele é aceleradíssimo, tanto físico quanto mental. É rápido para pensar, agir, falar, andar, comer, movimentar. Ele é rápido em tudo. Ele tende a ser uma pessoa tensa, ansiosa, faz várias coisas ao mesmo tempo. Fala no telefone, come, assiste TV, tudo ao mesmo tempo. Ele tem dificuldade de acompanhar o ritmo dos outros. Muitas vezes ele não respeita. Ele diz, deixa que eu faço. E ele acaba realmente fazendo sozinho, acumulando as coisas, porque ele não tem paciência para esperar o ritmo do outro. Então, tomando o floral Impatience, ele vai ficar mais calmo, relaxado e vai aceitar o ritmo do outro, pelo menos vai respeitar. O Holly, ele é um estado em que a pessoa está revoltada, fechada para o mundo e para a vida. O Holly, ele desconfia das pessoas, ele sempre acha que está sendo passado para trás. Ele tende a ser irritado, mal-humorado, tem explosões de raiva, mas Holly normalmente remói, ele fica regurgitando a sua raiva. Tomando Holly é a essência do amor universal. Essa plantinha é o azevinho, é a planta que é utilizada como enfeite de Natal, que traz o amor universal. Então, tomando o Holly, ele melhora as contrariedades da vida, compreendendo e tolerando, ao invés de se revoltar. Então, ele fica mais acessível, mais dócil. Dr. Edward Bach disse: todo ser humano é único, tem sua própria personalidade, tem uma vida a viver, um trabalho a fazer, uma individualidade maravilhosa. Tudo o que fazemos, tudo o que temos a fazer é preservar a nossa personalidade, viver a nossa própria vida, desenvolver, melhorar e aperfeiçoar as qualidades em nós mesmos. As verdadeiras doenças fundamentais do homem são defeitos, tais como o orgulho, a crueldade, o medo, o ódio, a ignorância, a instabilidade e a ambição. Com o tempo, precipitam no corpo os resultados prejudiciais que conhecemos como doença e que é
única e puramente corretiva, nem vingativa, nem cruel. É o meio adotado pelas nossas próprias almas para mostrarmos nossos erros, impedir que façamos mais mal a nós mesmos. A cura da doença não se dá lutando contra o errado, mas permitindo que a virtude oposta inunde o nosso ser e ilumine a falha de nossa natureza. Isso foi escrito em 1932 pelo Dr. Eduard Bach. E assim, devemos amar a nossa vida, estar no estado de paixão, no estado como se estivéssemos numa lua de mel conosco mesmos, de bem com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos propósitos, estar de bem com a vida. Então, como eu prometi para vocês no início da palestra, eu vou ensinar uma técnica que se utiliza pontos de acupuntura, porém não agulhas, pequenos toques. Essa técnica se chama TFT. O TFT consiste em tocar, pensar num problema. A princípio você vai pensar na emoção que está te causando ansiedade. Deverá ser bem pontual. Por exemplo, se você teve uma briga, e qual a parte da briga que te incomodou mais? É uma emoção de cada vez. Então você vai pensar neste ponto e vai tocar nesta região da mão. Esse daqui é o meridiano do intestino grosso. Então, primeiro, vamos pensar no problema. Segundo, ao pensar no problema, qual a nota que você daria de 0 a 10? 0 não está sentindo absolutamente nada. 10 é o máximo da emoção. Qual nota você daria? É muito importante para você poder avaliar no final se deu resultado ou não a técnica. Segundo passo. Terceiro passo são os tops, o tap. Então, primeiro ponto é lateral da mão. Eu coloquei sigla para ficar mais fácil para decorar. Então, lateral da mão. É esse ponto aqui. O próximo ponto, abaixo do nariz. Abaixo do nariz e entre o lábio superior e o nariz, a gente bate com 2 dedos. São toques não tão fortes, nem tão fracos. Eles são médios, mas que dê estímulo ao corpo. E este é o meridiano vasoconcepção. Próximo ponto, esses 2 pontos são para quebrar aquele impacto, aquela resistência que o corpo tem de mudar, de alterar o seu estado. Então, quando a gente procrastina, deixa para depois, quebra esse momento. Os 3 pontos seguintes são os que vão realmente trabalhar a ansiedade. Abaixo do olho, em cima deste osso, toquezinho não muito forte, porque pode deixar roxo essa região, porque é muito delicada. 5 segundos, ou seja, no máximo 10 toques em cada um dos pontos. Próximo ponto, abaixo da axila, ou seja, 10 centímetros abaixo da axila, na direção do mamilo. Nas mulheres, na alça do sutiã. 10 toquezinhos também. E o próximo ponto é a clavícula. Então, temos essa parte aqui que a gente coloca o polegar, encaixa, vai dar 1,5 cm abaixo e 1,5 cm ao lado. Essa região, a gente coloca os dedos assim para que abranja toda essa região. Essa região é dos rins, ao último ponto dos rins. Esta sequência é a que trabalha realmente a ansiedade.
O próximo passo é o gama 9. Esse gama 9 vai ter uma interação, lobo direito, lobo esquerdo. E nós vamos fazer da seguinte maneira. O ponto que nós vamos tocar é entre o dedo mínimo e o dedo anular, nessa região. Pequenos toques, vamos fechar os olhos, 5 segundos. Abrir os olhos, olhar para a direita, 5 segundos, sempre pensando no problema. Olhar para a esquerda, fazer um giro de 360 graus para a direita e depois para a esquerda. Aí vamos cantarolar, uma música bem comum, todo mundo sabe, uma estrofe apenas. Parabéns para você. Vamos contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cantarolamos novamente. Parabéns para você. E repetimos esses 3 pontos que trabalham a ansiedade. Abaixo do olho, abaixo da axila e abaixo na clavícula. E então, vamos avaliar, pensar novamente no problema e ver que nota que eu daria agora, de 0 a 10. Se eu tivesse dado 5, que nota que ele está agora? 4, 3, 2, 1, 0? Se ele não estiver zerado ainda, repetir essa sequência. E o gama 9, e avaliar novamente. Repetir tantas vezes quantas forem necessárias até zerar a ansiedade. Lembrando sempre que deve ser pontual, uma emoção de cada vez. Gostaram? Então, eu convido vocês para se inscreverem no meu site essencialterapias.com.br e vocês poderão baixar um videobook com as 38 essências que compõem o sistema floral de Bach. Muito bom proveito para vocês. Muito obrigada aos organizadores deste maravilhoso congresso, CONACUP, Sandra Takahashi, Marcelo Rocha, pela oportunidade de tantas pessoas poderem compartilhar de suas técnicas naturais tão benéficas à saúde de milhares de pessoas. Parabéns pela iniciativa!